Similares aos fundos de investimento imobiliário, os FIAGRO, também conhecidos como os fundos de investimento nas cadeias do agronegócio, e os fundos de investimentos em infraestrutura, ou FIINFRA, têm dois objetivos: facilitar o acesso do investidor varejo aos respectivos tipos de investimentos e, ao mesmo tempo, fomentar esses tipos de investimentos, seja nas cadeias produtivas do agronegócio ou na infraestrutura do nosso país. Ambos esses produtos estão disponíveis no seu home broker, independente da corretora que você usa. E ambos os tipos de fundos têm incentivos fiscais, similares aos fundos imobiliários. Os seus rendimentos são isentos de imposto de renda. E nos casos dos FIINFRA, eles têm, além disso, uma isenção sobre o ganho de capital. Lembrando que o ganho de capital é o lucro que você tem ao vender as cotas de um fundo por um valor superior do que o seu preço médio de aquisição. Uma outra característica que difere os FIAGRO e os FIINFRA dos fundos imobiliários é que esses dois não têm a obrigação de distribuir 95% do seu lucro semestralmente, podendo optar por manter os seus lucros e reinvestir. O FIAGRO pode investir em terras, ativos logísticos ligados ao agronegócio e qualquer tipo de crédito também ligado ao agronegócio. Existem alguns tipos de FIAGRO. Alguns FIAGRO são do tipo FDIC, dependendo da sua estratégia. Esses podem apenas investir em direitos creditórios ligados ao agronegócio, ou seja, único e exclusivamente em renda fixa. Mas a lei também prevê FIAGROs que investam em terras ou em participações de empresas do setor. Mas no presente momento, a grande maioria dos FIAGRO existentes investem apenas em crédito. Já os FIINFRA investem em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida de empresas que estão fazendo projetos de infraestrutura, como linhas de transmissão, rodovias, geração de energia, saneamento, transporte público e esse tipo de coisa. Se você já investe nos fundos imobiliários de CRI, você vai perceber que a análise tanto dos FIAGRO de crédito quanto dos FIINFRA não é tão diferente assim dos nossos tradicionais fundos de papéis. Ah, e preste atenção, não confunda o FIAGRO com o fundo de investimento imobiliário do setor do agronegócio. Existem fundos de investimentos imobiliários do agronegócio, como o RISA Terrais, o BTG Terras Agrícolas, o Quasar Agro e até alguns outros. Esses, por serem fundos imobiliários, têm a obrigação de distribuição de 95% dos lucros semestralmente. Mas bem, agora que você já entende como funcionam esses produtos, eu vou dar as minhas opiniões. Em primeiro lugar, eu gosto da ideia de diversificar o seu risco setorial, se expondo a papéis de dívidas de outros tipos de empresas. Se você já tem uma carteira de FIIs de papel e gosta desse formato de investimento em renda fixa através de um produto da renda variável, entende as dinâmicas a qual você vai estar se submetendo e quer diversificar o seu risco, um fundo de investimento imobiliário do agro, um FIAGRO ou um FIINFRA podem muito bem servir essa função. Porém, pelo setor agrícola ser extremamente cíclico, eu, no caso de investir em agronegócio, preferiria a exposição às terras do que a renda fixa. Além disso, eu acredito que o investimento em infraestrutura traz muito mais retorno para a população e para a economia real. Unindo esses fatores, a isenção do imposto de renda no ganho de capital e achando gestores transparentes, fundos com baixas taxas de administração, devedores de qualidade e uma exposição diversificada a diferentes setores, creio que os FIINFRA sejam muito mais interessantes do que seus irmãos FIAGRO. E se você já investe em fundos imobiliários, mas só entende dos fundos de tijolo, entenda que esses fundos que eu estou falando aqui são totalmente diferentes. Esses são fundos novos. Então, se você não tem uma experiência de análise dos fundos imobiliários de CRI, os fundos de papel, vai ser um pouco mais difícil analisar os FIAGRO e os FIINFRA, até porque um grande fator da análise costuma ser a performance histórica, e esses FIAGRO e INFRA são relativamente novos no mercado. Bom, o BitMyPage vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário, um tópico que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo e até a próxima!